a todos. Eu me chamo Paloma, sou pedagoga e uma das representantes da loja virtual Flor Azul, tá, gente? Hoje eu vou estar mediando a live com a nossa queridíssima convidada, professora de Artes e Música, Roseli Rodrigues. Boa noite, Roseli. Boa noite, é um prazer estar aqui. Na realidade, eu falo sempre que eu sou assim, professora, eu trabalho muito com música. Todo professor de artes, ele tem uma linha, e a minha linha é ligada à música. Desde os 6 anos de idade eu faço piano, então depois é que eu me formei em educação artística. E estou em sala de aula desde 2002, nas escolas. Foi um projeto assim que surgiu no coração. Na região que eu moro aqui não existia esse tipo de trabalho, era bem cru. E na realidade até hoje a mente das pessoas em relação à educação musical é cantar. Então ainda tem muito que ser trabalhado na conscientização dessa área. E vejo artes também da mesma maneira. É algo que não está não seja tão importante e que eu considero muito importante, né? Eu queria começar falando, antes das suas perguntas, eu queria começar falando, quem não assistiu, assista, Como Estrelas na Terra. Para mim, esse filme, ele é um início do que nós podemos falar sobre o que a arte influencia na formação de uma criança, no desenvolvimento de uma criança. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo. Então, ele é um menino autista. Eu acredito que quem não assistiu, por favor, assista, você não vai perder tempo. É um filme indiano, é muito bom. E um professor de artes é o único que leva essa criança para um desenvolvimento realmente de aprendizado, de aprendizagem, né? O que eu acho bonito é que a visão da criança era toda distorcida. Então, enquanto os professores estavam se matando para ensinar a ler, escrever, numa preocupação tão grande de alfabetizar, de impor conteúdo, impor as regras, se esqueceram de ver a essência. Então, é onde eu acredito que é isso que nós, educadores, temos que fazer. É ver a essência. E a criança com deficiência, ela é mais sensível, Isso. entendeu? É por isso que eu queria começar esse caminho por esse filme. Quem assistiu está entendendo o que eu estou falando. Eu não sei se você já viu, Paloma. Você assistiu esse Ainda filme? não, mas eu vou Então, procurar sim. E assista. hoje em dia, Roseli, infelizmente, muitas escolas e até os familiares mesmo não veem assim a importância que é a arte na vida dessas crianças. Sim. Não só as crianças atípicas, como as crianças típicas também, ditas normais no caso, né? Elas têm essa necessidade de expressar-se através da arte. Muitas vezes, uma criança autista, por exemplo, ou síndrome de Down, que tem dificuldade para organizar a fala, muitas vezes conseguem expressar através da pintura, através da expressão corporal. Então, como pedagoga, e trabalhando também como acompanhante pedagógica de crianças especiais, eu vejo demais assim a importância do lúdico, da expressão artística no meio dessas crianças. Legal. Então, por isso que eu acho muito importante você esclarecer para as famílias, você está aqui nessa live. Aqui realmente o foco, na realidade, é num contexto geral. É que Isso. eu, por estar dentro da área da educação, o meu olhar ele vai estar focado
nessa parte. E assim, só para vocês entenderem melhor, eu dou aula de educação musical uma vez por semana nas escolas. Educação artística já é um nível do maior. Mas a educação musical, onde eu entro até em educação infantil, eu percebo muito, eu sinto muito o que é que as crianças olham para mim, o que é que ela trouxe hoje. O olhar delas brilham. Isso eu estou falando no geral, tá? Agora você imagina essa criança especial, que ela é mais sensível, o quanto ela não espera de um educador, quanto ela não está esperando todos os dias do seu pai e da sua mãe, quanto ele não está esperando todos os dias receber da vida, sem entender. Porque se uma criança ela já tem uma inocência natural dela, imagina uma criança especial. Então é muito delicado até mesmo falar nesse tema e especificar o autista, ou síndrome de Down, ou com paralisia cerebral. Tem vários casos, tem várias denominações, tem casos que eu nunca vi e que nós escutamos apenas ou até estudamos, mas num contexto, é a sensibilidade. Ser humano, nós temos que ter isso. E eu, por entrar nas escolas uma vez por semana, eu percebo isso, que falta. O educador, ele tem que... É difícil, que nós somos seres humanos, mas ele tem que entrar na sala de aula todos os dias e sentir esse brilho, ter esse brilho que a criança tem. O que é que você está me trazendo hoje para mim? Eu sei que para um pai e para uma mãe, cheio de problemas e afazeres, é muito complicado passar todos os dias numa situação de estar, realmente interagindo e fazendo, mas entrando na questão da criança especial, nós temos que ter essa sensibilidade. Ela não enxerga da maneira que qualquer criança vê ou que você vê. Ela enxerga além. Isso. E você tem que entrar nesse mundo. Conseguir interpretar o que a criança está querendo expressar, não é isso, Rosali? Sim, sim. Certo. Que eu É, acho importante. Eu falo demais. mas é ótimo, para tirar todas as dúvidas. Assim, eu gostaria de iniciar fazendo perguntas para você relacionadas à arte, e à educação, certo? Principalmente dessas crianças com algum tipo de deficiência. Depois também, se as pessoas que estão na live quiserem fazer perguntas, podem deixar, né? Isso, Roseli, para a gente poder estar Pode. esclarecendo e estar interagindo, né? Estar participando também da live com a gente, tá? A primeira pergunta, certo? Seria: o que a arte possibilita para as crianças com deficiência? Então, na realidade, para mim, a arte, o conceito da arte não tem certo e nem errado. Então, por não ter o certo e nem o errado, você se sente livre para estar realizando algo de dentro para fora. Então, eu acredito que quando você sente que você pode se expressar e utilizar o teu meio que você vive como caminho para a sua expressão livre, então aí há o desenvolvimento, entendeu? É como se despertasse sentimentos em você. Então a arte, para mim, ela é um caminho para despertar esses sentimentos. É como se a arte fosse te cutucando ali. Quer dizer, você faz arte do momento que você acorda, porque a viver já é uma arte. Eu considero isso, viver é uma arte. Mas no processo educacional, ela dentro do contexto escolar, eu acredito que para todos, para todos. Eu trabalho muito, nós vamos chegar a falar mais sobre isso, mas a música, ela está na alma.
É dificilmente um ser humano falar que não gosta de música. Então, para mim, a música ela é uma chave para estar despertando esses sentimentos, não desmerecendo dança, teatro, artes plásticas, né? Todo esse leque de artes, tá? Mas eu acho que o caminho é esse. Para a criança, no contexto da criança especial, né? Com a deficiência que ela tem, seja qual for, ela vai despertar esse sentimento, entendeu? Fazer ela se sentir, acho que vai levantar a autoestima dela. Levantar, já é isso que eu ia dizer, levantar a autoestima, criar autonomia, né? A criatividade Sim, também, né? sim. Despertar todo esse interesse a partir dessa música, né? Dessa expressão corporal também, né? É, é, é uma liberdade que ela tem, né, de se expressar. E isso gera nela esses sentimentos, fica aflorado, Bacana. que eu acredito. Pronto. Outra pergunta seria, as expressões artísticas e a música, além da motora ampla e fina, que se trabalha, né, a partir dessas expressões e da música, trabalham também quais eixos pedagógicos? Então, eu até fiz uma anotaçãozinha, porque são detalhes. Porque a criança, qualquer criança que tem uma deficiência, ela já se isola. Não digo que assim haja o preconceito dentro da sala, porque tudo isso é trabalhado com as crianças, isso é todo um trabalho do educador com a sala de aula, então eles têm um respeito, mas a própria criança, ela já, por exemplo, um autista, ele já não interage. Então, vamos levando em consideração, já nesse caso já é radical. Agora, os outros já é aquela questão da autoestima. Então, que aí vai levar o quê? A arte vai levar a ele se soltar. Então, aqui eu acho que entra a cooperação, é um dos primeiros eixos que eu acho que pode entrar, que é a cooperação, ó. Respeitar o tempo do outro, a vontade do outro. Então, eu vou começar a entender que eu tenho um amigo, um colega, eu tenho alguém comigo que eu tenho que respeitar também. Ter disciplina, tudo tem o seu tempo certo, o momento. Eu lembro muito bem, eu não sou professora de sala de aula fixa, mas eu observava que tinha a professora que colocava na parede os desenhos. Por exemplo, era o balé das aulas extras, balé, a educação física, o judô. Aí a criança, principalmente o autista, ele já, o síndrome de Down, ele olhava, ela mostrava, ó, hoje vai ter essa aula, então ele tinha o visual, ele já tinha a disciplina, ó, depois que você comer o lanche, ou antes de você comer o lanche, então tudo isso entra na regra, né, Na da rotina. disciplina, Isso. rotina. O ouvir. Então, eu vou aprender que tudo tem um tempo. Eu também tenho que ouvir o meu colega, eu tenho que ouvir a minha professora, eu tenho que ouvir a aula que vai acontecer. Tem um momento de tudo. Interação no grupo. Então, tem um momento que eu vou fazer atividade sozinho e tem um momento que eu vou fazer em grupo. Então, esses são os leques onde, no que você me perguntou, eu acredito, né, do pedagógico que vai estar trabalhando as expressões artísticas, porque eu lembro assim, se eu levo a turminha para fora da sala de aula, por exemplo, então já tem toda uma dificuldade, se é um cadeirante, ou se é uma criança que nem eu tinha uma menininha chamada Lara, e a Larinha, ela mexia na terra. Enquanto eu estava dando aula, ela ia pôr a terra na boca. Eu tinha que correr toda hora atrás dela, porque eu não tinha ajudante. Geralmente a professora de música chegou, o professor de sala, ó, tá É, livre, deixa você sozinho. Então, nesse caso específico dela, em alguns momentos,
eu percebia que eu tinha que pegar, ou os coleguinhas já começavam a trabalhar isso. Não, Lara, senta aqui comigo, fica aqui. Ela sentava mesmo sem entender, mas ela já estava vendo que era o momento de ficar ali. Então, esse processo é um processo, não se faz assim, mas é a arte, porque é o momento de ouvir a música, é o momento de pintar, enfim, e assim vai indo. Eu falo demais, já falei. Quando eles notam que é algo interessante, né, do interesse deles, que chama Sim, atenção, é muito mais fácil eles se organizarem, né? Isso, Roseli. Eles e sentem tem quando todo. você pede, se você chamar e pedir para ele trabalhar alguma coisa com um coleguinha, ele interage melhor com essa parte Sim. lúdica do que se estivesse fazendo uma tarefinha na mesinha. Não é isso? Exatamente, exatamente. Eu lembro que tinha o garotinho, se eu não estiver enganada, era Gabriel também. Ele iniciou no colégio, só que ele tinha um probleminha. O caso dele, ele estava em processo de laudo, ainda não tinha laudo. Então, quando não tem laudo, fica mais difícil de você trabalhar, porque você vai pelos seus instintos, pelo que você supõe, mas você tem que trabalhar tudo igual. E ele Sim. vinha e eu dava os instrumentos para eles no chão, eu fazia o chão na roda, a rodinha assim, nos sentadinhos, dava os instrumentos, e aí e ele amava pegar o pandeiro. Mas ele pegava o pandeiro e toft, jogava longe. E ria. Ele achava engraçado. E as crianças, lógico, atrapalha a aula, porque querendo ou não, você tenta fazer um caminho e ele não. Como é que você age dessa forma? Eu falei, quer saber? E brinquei com ele. Falei assim, Gabriel, então tá bom. Você vai participar comigo? Vai sentar? Vamos cantar? Vamos participar? Ele fazia um pouco e daqui a pouco ele achava divertido jogar o instrumento para cima. Eu falei, já sei. Peguei a mochila dele, estava perto da sala dele, peguei a mochila dele e falei assim, beleza. Essa mochila aqui agora é a sua mochila? Ele ficou assim, né? Assustado. Falei, então, essa mochila hoje é minha. Eu vou levar para minha casa. Ela é minha. Comecei a brincar com ele. Ela é minha. Se você ficar jogando pandeiro, porque a gente não consegue fazer música, a gente quer cantar. Se você ficar jogando pandeiro, eu não vou conseguir fazer. Então eu vou levar sua mochila embora. Aí ele ficou assim, não, não, não. Eu falei, então você vai fazer? Vou. Ele entendeu e começou a fazer. Quer dizer, então ele tinha o entendimento de que ele estava atrapalhando a aula, entendeu? E começou a participar. Ele teve um desenvolvimento tão grande que toda vez que falava formação de roda, ele fazia a formação, ele não ficava mais fora, ele tocava e olhava para o amigo para ver como o amigo tocava. Então, assim, é gostoso você ver que existe essa interação, mas a gente tem que ir trabalhando pelas bordas, Não pode devagar, porque não é subestimar, né, fácil. Roseli? Não pode subestimar. Não é fácil. Principalmente, como eu te falei, sozinha numa sala de aula com 25 crianças, uma criança dessa maneira já complica o seu andamento. Uma aula de 45 minutos, né? Então, E assim, é todo um processo, mas é bom. É né, bom porque você vê no final do ano, assim, uma meio para poder estar mudou. fazendo com que a criança participe, né? Algo interessante, levar coisas novas, né? Isso. Sim, Roseli, pode-se dizer que a arte auxilia na inclusão de pessoas com deficiência? sim, claro, como a gente está falando até agora, né? Em todos os aspectos. Eu escrevi aqui, ele desenvolve a aptidão criativa, criadora dele. Então, por exemplo, Escutar. agora melhorou? Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Quem tá do outro lado tá ouvindo? Os outros estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi. Tá saindo, fazendo um chiado do seu.
Vocês estão ouvindo? O seu, Você está me o ouvindo? seu, eu tô te ouvindo normal. Ah, o pessoal está conseguindo escutar. Eu acho que o problema deve ser na minha conexão mesmo, Roseli. Pode continuar, tá? Bom, então, que nem eu estava falando, né? Aptidão criadora através dessa liberdade de expressão. Então, a criança, não é porque ela tem uma deficiência, é que eu vou trabalhar a arte de uma forma, como é que eu posso dizer, mais especial. Vou explicar melhor. Por exemplo, se eu fizer criação de ritmo e colocar para todos trabalharem, eu estou falando mais musicalmente, mas depois eu vou entrar também nas outras áreas. Vamos criar um ritmo. Ah, então eu vou bater a palma de uma forma e você vai repetir. Se ele tiver nas condições de bater as palmas, ele vai bater. Eu tenho uma criança que ele tem uma deficiência onde ele é cadeirante, ele não mexe nada do corpo dele, as mãozinhas, os bracinhos dele, ele mexe bem pouquinho, mas é o suficiente que ele consegue bater palminha. Ele entende tudo, mas é regredido, como se ele tem 7 anos com uma mentalidade de 3, 4, mais ou menos isso. E ele faz a minha aula e ele entende tudo. E eu fiz uns chocalhinhos bem pequenininhos, dou na mãozinha, ele pega, solta, mas ele bate palma, ele interage, então ele está entendendo o momento todo Então ele está criando junto com as crianças, do jeito dele, mas ele está criando. Então essa liberdade é que a arte proporciona na criança. Aí ele fala, torna-se mais capaz de criar, inventar e reinventar. E eu acredito que uma criança criativa, ela raciocina melhor. Então, você deixar livre. Eu não posso conceituar o certo e o errado. Eu tenho que dizer que é para fazer. Olha, eu adoro contar minhas experiências, que eu acho que são válidas. Eu acho que é esse o caminho. Eu entrei na sala de aula de um educador de segundo ano, do Fundi 1, para pegá-los para sair para aula de música. E eles estavam terminando uma atividade de pintura. E era sobre o lixo nas águas, falando sobre esse tema, que não deve poluir os mares, as águas. E essa criança, ela pintou tudo de preto, tudo. Mas a água, assim, o desenho da água todinho de preto. A professora falou, olha, ele não vai sair para sua aula porque ele pintou o desenho todo de preto. Eu olhei assim, fiquei quieta, observei. Ela falou, aí ela pegou e falou assim, ó, eu vou te dar outro desenho e você vai pintar de novo. E você vai fazer com a água, que cor que é a água? Aí ele é azul. Então você vai pintar a água de azul e vai fazer o lixo na água. Mas essa criança pintou de preto porque ele entendeu que a água estava suja e que o preto era sujo. Mas a educadora não entendeu. É muito triste relatar, mas é importante, porque aí é a arte dentro da sala de aula. E aonde está a expressão dessa criança? Então, não existe certo e nem errado para o pai e para a mãe, por exemplo. Eu conversei com uma tia de uma Roseli, criança que está tendo licença. aula. Novamente, eu não estou te escutando. Eu vou tirar você e colocar você de novo para ver se eu consigo escutar, tá bom? Tudo bem. Só um minutinho, vou colocar a Roseli novamente. Tá me ouvindo? Agora sim, agora voltou.
Bom, O pessoal está me ouvindo? Pois é. Você ouviu a questão que eu falei da pintura? ouvi um pouco, estava falhando. Então, na questão da sensibilidade de você entender que a criança, ela não vê com os seus olhos, ela vê da maneira dela. Isso toda criança. Então, você tem que deixá-la livre. Então, para mim, aonde eu queria chegar é onde você me perguntou, a arte auxilia na inclusão? Ela auxilia muito, mas você tem que deixá-la livre, livre para expressar. Como no caso, essa professora podou a criança da expressão dela. Então, realmente, aí é onde você tem que ter a sensibilidade que isso não pode acontecer, entendeu? Então, esse é o caminho. Na arte Tem não tem que, certo. no caso, auxilia, só que a gente não pode forçar essa inclusão, né? Isso, Roseli, a gente tem que deixar ela livre para se expressar e da maneira dela ela chegar ao outro, não é isso? Exatamente. Porque tudo que você aprende na faculdade sobre inclusão, direitos de criança, tudo não funciona na prática. A prática é outra. Pega a sala de aula, pega escola para você ver como é diferente. Então, quem é educador sabe disso. Então, você pode estudar, você pode. É lógico, você tem que estudar, mas a prática, ela é válida 100% em todos os aspectos, entendeu? E, por exemplo, se eu faço uma dinâmica com as crianças e eu determino, por exemplo, se eu tocar flauta, você vai girar. Se eu tocar o reco-reco, você vai pular. Se eu tocar o chocalho, você vai andar. E aí você vai fazendo depois sem falar. Ele só vai ouvir fazer. Ele vai fazer errado. É normal. Ele vai confundir. Aí vem o professor de sala e interfere. Não, tá errado. Você não entendeu? Que não sei o que é. Aí, né, delicadamente eu tento falar que não é assim, tem que deixar. É livre. Assim que eu estava falando, A criança pode se constranger e achar que não deve se expressar, não é isso? a criança ela vai se travar. Então, aquele imaginário dela, aquela sensibilidade, vai perder. Eu trabalho com Fundi um que não sabe brincar do faz de conta. O que é isso, faz de conta? Eu não tô vendo. Mas não é para ver, você não vai ver. A gente vai brincar agora. Faz de conta que tá aqui. Até eles entenderem, eu levei quase uma aula inteira para fazer a atividade. Porque eles estão perdendo essa essência. Isso tudo. Então, para a inclusão, isso também é importante valorizar. Deixar livre, deixar no tempo certo, entendeu? É que como a aula remota. Eu sou contra você falar que a criança é obrigada a participar. Uma criança de educação infantil, em frente a uma tela, seja de celular ou computador, imagina a cabeça dela. Se para nós, adultos, foi difícil encarar, agora você está lá, você está olhando a sua professora do outro lado, mas será que é ela mesma? Será que não passa na cabeça da criança assim? Será que é verdade o que eu estou vendo? Será que não é uma televisão? Eu preciso falar. Então, eu estou te falando tudo isso porque ontem mesmo uma tia de uma criança que está cuidando dele, ele é educação infantil, falou para mim que ficou nervosa porque ele não respondia alto, respondia o que a professora perguntava alto. Aí eu falei, e ela falou que brigava com ele. Eu falei assim, aí eu expliquei para ela, eu falei, agora se põe no lugar dele. Em meio a essa pandemia, você não pode sair, você está vendo que todo mundo tá apavorado aí fora, porque não pode sair, tem que sair de máscara, passar álcool gel, tá todo mundo com medo de tudo. E aí você vê aquela professora que você via todo dia, lá naquele lado de lá, conversando com você, e numa tela que você está acostumado só a assistir. Você nunca Isso. falou na tela assim, não é? Vê a mente da criança.
Imagina uma criança, então, especial, entendeu? O que você vai fazer? Você vai forçar o quê nessa situação? Outra, uma criança especial nessa pandemia. Imagina os nervos dela não estão à flor da pele. Lógico que tá. Ela Tentar, já tem. tentar se organizar, né, corporalmente para conseguir ficar assistindo aqueles assuntos ali da professora que às vezes não são tão atrativos para eles, porque o novo sempre assusta, né? Isso é realmente assim bem difícil. É, não é toda criança que vai assim conseguir ter essa maturidade para estar assistindo essas aulas remotas, né? Tem que ter paciência e não forçar, né? Meu ponto de vista é esse. A arte não força nada, mas ela é o caminho. Eu fiz lives já falando, ela é o caminho para a alfabetização. E mostrei que isso é possível. Quem assistiu a minha live viu que é possível, através de uma imagem, você chegar na alfabetização de uma criança. E você não é capaz de chegar mais no profundo dela? Claro que é. A mudanças, transformações, consegue. Com certeza. Inclusive, assim, por experiência própria, meu filho ele está no primeiro ano, né, que é a antiga alfabetização. E a professora eu achei muito bacana, porque ela não faz a aula ao vivo. Ela está fazendo diferente. Ela está fazendo vídeos com ela falando, mesclando com vídeos animados. De desenhos animados mesmo, que a gente até assiste no YouTube, às vezes com a criança. É, algo bem musical. Teve uma que ela botou cantando as vogais. Bem, algo assim, bem descontraído. E pediu, né, e está auxiliando, dando suporte às mães, para poder fazer a atividade do livro ou a atividade que ela solicita, por exemplo, fazer um vídeo construindo um artesanato para o São João, que eu achei assim bem massa, bem interessante. Formas diferentes da criança participar sem ter que estar interagindo ao vivo com o professor, que é algo assim mais difícil, né? Então, assim, eu creio que uma aula com uma dinâmica diferente, né, com movendo o artesanato, a música, mesclando o vídeo da professora falando, eu assim, tô achando bem bacana essa forma dela trabalhar. Então, eu acho que o meio para estar se trabalhando nesse período de pandemia seria mais ou menos assim, né? Seria nessa visão, né? Isso, Rosali. Eu concordo, é bom, mas por outro lado também o ao vivo ele traz um calor diferente. Por exemplo, nas minhas aulas de música, eu faço expressão corporal, eu Depende faço também da aula, né? Da dinâmica da aula. isso. Até pai já participou da aula. Então, assim, é bom e não é. Eu digo que não é na questão de forçar a criança. Porque, no caso, como eu te falei, ela não é obrigada a estar ali respondendo tudo se ela não sentiu de responder. Deixa ela no tempo dela. A aula gravada, para nós, é muito melhor, porque inventa, né? Você coloca vídeo atrás, como você falou, a gente tem uns programas que muito sensacional, que realmente, assim, nós estamos virando youtuber, estamos virando tudo aqui, né? Tudo hoje em dia, né? Então fica bom mesmo, realmente, né, atrai mais. Pois é. Sim, com foco na música agora, você acha, Roseli, que a música clássica ela pode ser usada como recurso para a aprendizagem? Muito, muito. Amo música clássica, trabalho demais. Trabalho em todos os gêneros musicais, mas a clássica, ela é top, porque eu até anotei aqui que ela promove um equilíbrio entre o pensar e o sentir. Nós temos lembranças de coisas através de músicas, de cheiro, de momentos que passamos, do que comemos, isso vem tudo à tona com a música clássica. E vou te dar um exemplo claro sobre isso.
Nós estamos falando de crianças em geral, que todos fazem, tá? É como se fosse uma terapia. Eu trabalho com a música, várias músicas, vários compositores, Vivaldi, Bach, Beethoven, Schubert, vários. Mas tem um em especial, que é o Vivaldi, que ele trabalha as 4 estações do ano. Eu amo trabalhar a primavera. Então, eu primeiro apresento para as crianças as músicas clássicas, eu não chego jogando. Então, primeiro eu apresento, falo que são músicas que elas vêm, não tem letra, ninguém canta, e de pessoas que já não existem mais. Ah, ele morreu! Morreu, já não existe mais. E aí eu apresento cada uma e coloco rostinhos na parede. Feliz, triste, bravo, com medo. E aí a criança vai escolhendo o que você sentiu dessa música. Ah, eu fiquei feliz. E assim vai, eles vão conhecendo todas as músicas. Quando termina todo esse trabalho, aí eu coloco a música do Vivaldi, da primavera, sem falar que é a primavera. E eles vão expressar em forma de desenho o que eles estão sentindo na música. E isso eu faço até o 5º ano. Já cheguei a fazer até no 8º ano. E vou dizer para você, todos eles expressam a primavera no papel, sem saber que é a música da primavera. Eu digo, eu queria conhecer Vivaldi, dar um beijo nele e falar, você conseguiu o que queria com a música. Então, assim, e tem relatos de que Mozart, você escutando Mozart, ele desenvolve a criatividade, o raciocínio, o tipo da música que ele trabalha. Então, assim, a música clássica ela é rica. E vou dar mais um exemplo. Eu sei que o tempo está bem apurado, mas eu vou falar, Um pouquinho. vou falar rapidinho desse que a gente está falando do clássico. Beethoven. Ele era um grande compositor clássico e ficou surdo quando ele já estava numa idade madura. Você imagina, ele quando era pequenininho, o pai dele batia nele para ele tocar, então ele era forçado a tocar, ele não começou a tocar porque queria. E aí ele viveu com isso o resto da vida, quer dizer, ele não brincou, ele não interagiu, ele não tinha brinquedo, ele só tocava música, só estudava e ajudava o pai dele no trabalho. Então, ele cresceu com isso. Uma pessoa que vive de música ficar surda, ele poderia ter morrido de depressão, mas ele se entristeceu, tudo, mas ele venceu. Como? Ele lembrava das notas, da melodia, e ele tocava nas teclas do piano, lembrando da nota, e sentia a vibração no piano. Então ele sabia que ele estava tocando, sentindo a vibração, tocando o piano, e ele fez grandes composições depois de surdo. Eu acredito que não há deficiência para a arte. O caminho é abrir a oportunidade dentro de você. Você pode? Posso tudo. Tudo eu posso. Entendeu? A arte me promove a isso. Eu posso, eu não tenho deficiência. Já vi gente sem pé tocando piano, sem mão tocando piano, tocando com os pés. Eu já vi gente pintando tela com os pés. Eu vi uma menina ganhar prêmio Nobel sem mão, de melhor caligrafia, tá? Então, é tremendo. A arte, no contexto geral, ela é para o crescimento da criança. E é isso. Que maravilha. Deixa eu dar uma olhada no tempo. Falta um pouquinho. Falta Rosalie, pouco. quais, quais as técnicas de pintura que você recomenda para trabalharmos com as crianças especiais? Parece que tem uma pergunta aqui, peraí. Quando trabalho com. Quer ler ela? Da Janaína. Você tá Quando vendo? trabalho com os berçarinhos, as músicas clássicas e instrumentais viram excelentes recursos, acalmam e também estimulam as brincadeiras. A música tem esse poder. Coisa Sim, linda, né? tem, que nem eu estava falando daquela mocinha, da menininha, da Lara, que ela gritava na aula, muito. Ela era autista, a mãe não tinha feito o laudo que eu falei. E aí, quando colocava uma música calminha, ela se acalmava também. Então, eu acredito nisso.
tá? Sim, você... Voltando. Sim, a respeito da pintura, a gente está no período que assim tem que aflorar a criatividade dentro de casa para manter as crianças assim distraídas, brincarem não apenas com o digital. Então, assim, em termos de pintura, que criança gosta muito de pintar, principalmente assim crianças especiais, eu vejo que muitas amam pintar. Quais as técnicas de pintura que a gente pode estar fazendo em casa com essas crianças? Tá. Primeiro, então, tanto criança pequenininha como a, em geral, com deficiência, seria legal trabalhar a tinta comestível. Então, vou dar duas dicas de tinta comestível. Uma de gelatina. É legal, baratinho de fazer. Você vai comprar gelatina colorida, dissolver na água quente, só que você vai dissolver de pouquinho, até ficar na textura que você acha que dá para pincelar, fazer pintura. Se a criança pôr na boca, não vai fazer mal nenhum, porque é uma gelatina, né? Outra tinta boa é com iogurte. O iogurte ele já tem aquele natural, ele tem uma textura pastosa. Perfeito. Você pega o corante alimentício e mistura. E você faz, claro, você vai trabalhar algumas cores, você vai trabalhar, dependendo da idade, você vai trabalhar o pote também, é muito importante. Como você vai pôr? Tudo misturadinho. Outra dica, criança especial ama fazer, principalmente síndrome de Down, os autistas, eles amam carimbo. Porque eu sei que eu dou na minha aula meus carimbos para eles. Enquanto eu estou dando minha aula, eles estão distraídos com o carimbo lá. Faz até terminar a folha toda. Enquanto não preencher a folha toda. Por isso eu dou uma dica. Sempre coisa grande. Como é muito caro para a mãe ficar comprando tela, que a tela ela é cara, eu sugiro que vocês cortem o papelão de caixa, pega a caixa do mercado, tira as partes e vai dando para a criança aquelas placas grandes. Pode pendurar na parede ou no chão. Eu acredito que no chão seja ou na mesa seja melhor, deitado. E a criança pode fazer um chumaço de cotonete. Amarra vários cotonetes. Trabalhar com cotonete. E eles gostam desse negócio de trabalhar o movimento. Você vai trabalhar. Aí você trabalha a música, põe uma música de fundo A e você Franciele está dando várias dicas aí também, com gelo, com legumes, beterraba. também. É muita. Gente, olha, entra na internet, vocês vão ver um rio de ideias. Mas essa assim, eu tô deixando uma ideia porque eles vão pôr na boca e você vai trabalhar sossegado. Você vai pôr ele ali para fazer e ficar tranquila que ele não vai ficar tirando da boca dele toda hora. Se tiver que ir, vai fazer o quê, né? Então, essa é uma ideia. Com a música, o chumaço e a esponja. Esponja também é legal, tá? Para ele trabalhar. Eles trabalham muito esse movimento, eles gostam muito desse movimento, ó. Entendeu? Não é aquele movimento muito circular ou assim, é assim, de bater. Então, tudo isso vocês vão vendo, colocando. E outra coisa legal, levei meu sobrinho na praça, pequenininho, ele tem fez 5 anos ontem. E vamos passear na pracinha, ele viu um monte de pinha. Vamos levar essas pinhas para casa, nós vamos pintar todas elas. E ele pintou. Ele jogou, ele colocou cola colorida. Você pode pôr no pincel, no cotonete ou no dedinho, aí, enfim. Gente, tem N recursos naturais para trabalhar com a criança e ele vai amar, tá? Bacana. Tá pertinho da live acabar, 5 minutinhos. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para Roseli, alguma dúvida ou quer acrescentar. Podem mandar aí pelo chat. E eu só queria deixar assim que quem tiver interesse, dá uma olhadinha no IGTV meu, professora Roseli, _música e arte, tá em cima, né? Vocês darem uma olhadinha. Eu tenho um e-book
Tenho 3 e-books lá, dá uma olhadinha, tem algumas coisas gratuitas, legais. Dá uma olhadinha, vê o que interessa. Trabalho muito lindo, eu acompanho. Trabalho Ó, muito lindo, que bom, obrigada. bacana. É, Franciele está Ninguém- dizendo que Ana Pinhas fez um post hoje. Gente, fica Gosta, lindo. gosta de trabalhar com barbante, com tinta, pincéis naturais, muita coisa bacana. Tem muita ideia, realmente. E é o que eu falo, a criança, ela gosta do novo. Folha também, eu já trabalhei com folha, fica super massa. O carimbo de folha. Pinta, né, Roseli? E bota no Lindo. papel aquelas veinhas da folha, né? Muito Outra bacana. coisa legal que eles amam é você fazer a pintura, fecha a folha. Vamos ver o que vai acontecer. Será que vai aparecer alguma coisa? Abriu a borboleta, né? Abriu. Então, assim, vai criando a imaginação deles. É lindo. Contar historinha e fazer alguma atividade depois da historinha que você contou. Muita coisa boa. Tem muita atividade legal. É só acompanhar tanto o Instagram da Flor Azul como o da professora Roseli, Isso certo? mesmo. Continuem acompanhando, que a gente vai sempre postando, né, Roseli? Sim. Estou aberta aí para Coisa qualquer. legal. Falta 4 minutinhos. Você quer dar outras dicas de atividade, Roseli? Eu acredito que é o que eu falei, vocês brincarem, se não tem como ficar fazendo atividade que eu coloquei, a pintura, o desenho, a dançar, criança ama dançar, então coloque para eles música para dançar, se expressar. Sim, instrumento reciclável, eu trouxe aqui, ó, para vocês verem, fazer reco-reco, ó, fazer chocalho, que vocês sabem, ó, fazer música, os palitinhos, ó, para fazer som, pote de sorvete, porque agora nós estamos tudo no remoto, caixa de Criança ama pizza, panela, né? tem várias ideias. E é isso, Bacana. tem bastante coisa. Tá bom, E aí, então. então, Sim, você criar tudo isso e fazer com a criança em casa. É isso mesmo, a dica que eu queria deixar. tá ótimo. Então, vamos encerrar a live. Um beijo, Roseli. Obrigada Obrigada, pela participação. Amei. Tchau. obrigada. Tchau.